Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Obrigado, pastor Pedro, Fernanda, pela oportunidade. E em tempos difíceis, né, irmãos, e que algumas pessoas e que os homens subvertem os bons costumes na sociedade, subvertem a palavra do Senhor, a gente está contra a maré, a gente está remando contra a maré aqui essa noite, falando sobre a palavra, falando do Senhor, cultuando a Deus, né? Pessoas aí até querendo cancelar o Apocalipse. Mas nós cremos no Senhor e que a vinda dele está iminente, né? Então, gostaria que você abrisse já a sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 53. Por favor. Isaías 53, versículos de 4 a 10. Isaías 53, de 4 até 10. Livro do profeta messiânico. Certamente, ele levou sobre si as nossas enfermidades e dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi ferido e oprimido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu sua boca. Todavia agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Só até aí. Feche seus olhos rapidinho. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. A palavra é viva, eficaz, é a verdade. Nela confiamos, cremos, porque entendemos que a palavra do Senhor é a própria manifestação do Senhor. Fale conosco nessa noite, meu Pai, não somente aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir para uma mudança de conduta, para que possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Isaías é considerado o profeta messiânico, porque foi o profeta que mais predisse, mais profetizou acerca de Jesus. Sabia disso? E há 600 a 700 anos antes, ele já descreveu com riqueza de detalhes a respeito da crucificação, julgamento, morte de Cristo. Augustus Nicodemos chega a dizer que parece que ele estava lá, relatando o que acontecia 700 anos antes. Hernandes Dias Lopes disse que observou que ele anota como se escrevesse no passado, e escreveu no verbo passado. Ele tomou sobre si as nossas dores. Está no passado. Normalmente, pastor Pedro, um profeta profetizava para o futuro. E próprio Isaías, chegando ao rei Ezequias, certa vez disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois morrerás certamente e não viverás no futuro. Mas nesse capítulo, aliás, o livro de Isaías é conhecido como uma pequena Bíblia, 66 livros, 39 dos quais é como se estivesse descrevendo o Antigo Testamento e 27 do Novo, dizem os especialistas, né? E aí Isaías descreve com riqueza de detalhes no passado, como se já tivesse acontecido. Eu creio, irmãos, que estamos aqui num culto de jovens. E como pode o jovem gastar a sua vida? Hoje a gente está aqui para compreender duas coisas desse texto. Mas tem uma coisa aqui que nós vamos sair daqui sem compreender. Um amor do Senhor tão grande por nós, mas a gente pode ter uma leve noção, mas compreender na totalidade não. Mas tem algumas coisas aqui que a gente precisa compreender nessa noite, caso você e eu ainda não tenhamos refletido nesses detalhes.
Porque eu pergunto aos irmãos o seguinte: quem afinal levou o Senhor Jesus à cruz? Será que quem levou o Senhor Jesus à cruz foram os judeus, foram os escribas e os fariseus? Será que foi o sinédrio? Será que foi Roma? Será que foi os nossos pecados que levaram o Senhor para a cruz? Será que foi o próprio Deus? Esse texto aqui tem algumas informações interessantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesses 30 e poucos minutos que eu tenho, e gostaria da sua participação. O texto diz verdadeiramente, ou seja, de certo, certamente, ele levou sobre si as nossas enfermidades e dores. Mas será que Jesus foi acusado formalmente por 2 crimes? O crime de sedição e o crime de blasfêmia. Naquela época era um crime, blasfêmia. Se fosse hoje, metade do pessoal do carnaval já estaria preso. O crime de sedição significava, na época, voltar-se contra um poder instituído. É como se fosse assim: não quero cumprir mais as leis e eu sou a lei, eu tenho minha própria lei, você tem a sua. É uma bagunça, sedição. É como se fosse uma anarquia. Eles acusaram o Senhor Jesus de anarquista e herege. Falaram que ele estava cometendo heresia e uma blasfêmia por se declarar filho de Deus. Mas será que foi isso que levou Jesus para a cruz? Será que foi Pilatos, o governador, que foi covarde, não no sentido de medo, mas de omisso? Não. Em primeiro lugar que eu gostaria que os irmãos observassem comigo no texto, foi que quem levou o Senhor Jesus para a cruz foram os nossos pecados. E eu não entendia isso, Fernando, porque quando eu era adolescente, alguém falava assim: você tem que aceitar Jesus porque ele morreu por você. E eu não conseguia entender isso. E é uma primeira coisa que nós temos que entender essa noite, para a gente falar certinho para as pessoas aí fora. Nós temos que saber comunicar a nossa fé, não pintando Jesus como um coitadinho, e não dizendo que, dessa forma, fomos culpados por ele ir à cruz. Mas nós tínhamos um representante que falhou. Adão, o primeiro homem, falhou e nós éramos representados por ele. Por isso que a gente tem uma dívida com Deus. Antes de recebermos a Cristo, antes dele nos aceitar, a gente estava em guerra com ele, éramos inimigos dele. Essa é a verdadeira causa. E o texto diz, no versículo 8, 53, Isaías, diz o seguinte, no versículo 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, hoje temos paz com Deus, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é que nós temos que entender. O sacrifício de Jesus foi o que aplacou a ira de Deus, estancou a ira de Deus. Deus tinha ira contra nós, não contra o pecado que entrou no mundo. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, e nos estudos de quarta, pastor Pedro, pastor Mateus nos trouxe o comentário, o estudo versículo por versículo de Romanos, a gente entendeu que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E é por isso que o Senhor Jesus, com um plano divino, em primeiro lugar, por causa das nossas transgressões, Jesus foi à cruz do Calvário. Em Gênesis 3,15 já começa um plano, depois do primeiro pecado, o pecado da desobediência de Adão, o plano do Senhor para que nós fôssemos resgatados. Mas será que foi apenas os nossos pecados que levaram o Senhor para a cruz? Não. Verso 8. Não, é verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas enfermidades. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Lá embaixo está escrito: todavia agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. O sacrifício de Jesus foi agradável ao próprio Deus. Foi próprio Deus que planejou o resgate do homem através do sacrifício de seu próprio Filho. No Antigo Testamento, todos que pecavam tinham que sacrificar um animal, que via de uma pomba a um novilho, para encobrir pecados. Ao final do ano, no último dia do ano, o sacerdote, o sumo sacerdote, como Arão, entrava no tabernáculo, nas várias repartições do tabernáculo, e entrava ao Santo dos Santos, um lugar santíssimo, e ao Santo dos Santos sacrificava por todo o pecado da congregação. Segundo o historiador Flávio Joséfo, na História dos Hebreus, ele entrava amarrado, o sumo sacerdote, amarrado na cintura por uma corda, porque se porventura, ao chegar ao Santo dos Santos, de qualquer maneira ou em pecado, ele cairia diante da arca do Senhor fulminado, e só restava para quem ficou do lado de fora do tabernáculo puxá-lo pela corda amarrada à cintura. O pecado, que era um sacrifício de um novilho, de uma ovelha, era por toda a congregação. Mas tinha pombas, tinha outros tipos de animais que eram também, o sangue era aspergido para encobrir pecados. Mas, quando Jesus foi batizado, antes de ser batizado por João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. O sacrifício perfeito de Jesus, expiatório. Aí, agora, não precisamos mais sacrificar nenhum tipo de animal, porque Jesus é o sacrifício perfeito. Mas foi o Senhor, com seu plano, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi Deus que trouxe esse plano salvífico a nós, através de Cristo Jesus. O julgamento mais injusto da história não foi um julgamento humano. Jesus deveria morrer na cruz para se cumprir o que estava escrito, para cumprir as Escrituras. E, ao final, nós vamos entender por quê, qual é o motivo, o que nós podemos fazer com isso, com esse sacrifício. Nós vamos falar sobre isso enquanto jovens, ainda que sejamos jovens adultos, né? Então, em primeiro lugar, quem levou Jesus à cruz do Calvário? Em primeiro lugar, nossos pecados. Nós tínhamos uma nota promissória em débito, e Jesus rasgou essa dívida, pagando-a por nós. Em segundo lugar, foi o próprio Deus. A Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E o versículo diz: ele ferido de Deus e oprimido. Ferido por Deus e oprimido. Aqui nesse versículo, a tradução é rebuscada, ao meu ver, mas na tradução linguagem de hoje, diz que significa assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito. Até aí. Significa dizer que quem o via sendo sacrificado achava que ele estava sendo punido por alguma coisa que fez contra Deus. Reputávamos por aflito, quer dizer, entendíamos que ele estava sendo punido, sendo afligido por algum pecado. Não, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Terceiro lugar, ninguém matou a Jesus, ele se entregou. Ele tinha consciência de seu sacrifício e ele mesmo se fez pecado por nós. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as dores levou sobre si. Mas tem outro versículo que diz que ele se ofereceu. E diz assim, o versículo 10: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando se der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ele se deu como oferta pelo pecado. Nenhum sacrifício poderíamos fazer, nada fazer, para que a ira de Deus viesse sobre a humanidade, a não ser se o próprio Deus, que não tinha nada a dever, entrasse
e pagasse a nossa dívida. Em João, não sei se você já leu isso, para corroborar essa ideia, tem duas passagens interessantes que eu só fui descobrir depois de 20 e tantos anos, atentar para essa passagem, né? E está em João capítulo 18, verso 4. Para a gente corroborar a ideia de que Jesus não foi morto e preso, João, se você puder abrir esse comigo, para você entender, vai ser legal. João capítulo 18, versículo 4. João 18, verso 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Aqui está falando, pessoal, dos soldados. Depois que Judas traiu a Cristo, recebeu a paga, os soldados acompanharam, ele disse quem era Jesus, os soldados vieram com espada e luzes, e candelabro, né, e iluminação aqui. Jesus adiantou-se e perguntou: a quem buscais? Versículo 5, responderam ele: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando Jesus, versículo 6, quando Jesus, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Os soldados aqui. Já leu isso? Não sei se já teve a oportunidade de ler. Quando foram prender Jesus, ele falou: olha, quem que vocês estão procurando aí? Ah, estão procurando um tal de Jesus aí. Ele falou: sou eu. Os soldados recuaram e caíram por terra. Aí eles levantaram, Jesus esperou levantar e falou assim: quem mesmo vocês estão procurando? É Jesus. Aí ele fala de novo: sou eu. E aí Jesus se entregou para ser preso. Pedro, estressado, tira a espada, tenta lutar. Mas aqui, se Jesus não fosse Deus, por que os soldados cairiam daquele jeito, né? Jesus estava querendo dizer assim: ó, ninguém prende a mim, eu me entrego. Ele se antecipou, sabendo do seu propósito, sobre modo excelente, e se antecipou. Quando ele estava na cruz, é o exemplo 2, ele disse: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele se entregou. Ninguém matou Jesus. Herodes Antipas, diante dele, falou assim: tem um rei nos judeus, e manda matar. Ele levou pela segunda vez até Pilatos. É o terceiro argumento. Pilatos falou: ora, fale alguma coisa em sua defesa. Ele quis dizer o seguinte: aqui o direito romano é evoluído, Jesus. Eu tenho o poder de te livrar ou de prender. Todo preso aqui em Roma tem direito a uma defesa. O direito aqui é evoluído. Porque faça a sua defesa oral, que nós vamos considerar. Até hoje é assim. O habeas corpus, que é uma peça processual de libertação, pode ser feito em um papel de pão, até hoje. Você pega um papel marrom de pão e fala assim: preciso ser liberto, a minha prisão é ilegal. O juiz analisa no papel de pão, até hoje. Porque isso nos tirou da Idade Média. E Roma já era evoluído no direito. E Pilatos falou com ele assim: olha, fale alguma coisa em sua defesa. Primeiro, Jesus não falaria nada, porque acabamos de ler Isaías dizendo assim, ó: mas ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosquiadores, e como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Se ele abrisse a boca para falar alguma coisa, ele ia ser condenado? Porque ele, claro que não iria. Mas ele não deveria falar nada. Teve hora que ele falou, tinha hora de falar, mas esse era o momento de calar-se. Ele deveria ficar calado para ser condenado, e ele se entregou. Então, Pilatos, achando que tinha poder sobre ele, disse para ele falar alguma coisa. E Jesus disse: nenhum poder tu teria sobre mim se do alto não te fosse dado. De fato, é isso mesmo. Toda autoridade, ainda que da terra, é constituída por Deus. Romanos capítulo 13, verso 1. E Jesus, então, vai ao seu julgamento ilegal por sedição e blasfêmia. E aí ele se entrega. Então, em primeiro lugar, quem levou o Senhor Jesus para a cruz? Resposta:
quem levou para Jesus para a cruz foram os nossos pecados, nós transgredimos contra Deus. Segundo, Deus entregou o seu próprio Filho para a cruz do Calvário. Não foi o Sinédrio, não foi Roma. Terceiro lugar, ele se entregou também a nosso favor. Agora, por que isso tudo é importante? Para saber o que a gente faz com isso. Nós estamos aqui hoje à noite para saber o que fazer. Não basta apenas eu entender que o meu pecado levou Jesus para a cruz e que agora, o que eu tenho que fazer com isso? Nós temos uma responsabilidade nisso, que é de anunciar o Evangelho. Mas antes de anunciar o Evangelho, é viver para Cristo. Eu disse há um tempo atrás, aqui no comecinho, que nós temos que gastar a nossa juventude em favor do Evangelho, da causa de Cristo. Esse gastar, no original, é investir. Porque você pensa assim, um jovem, como manterá o jovem puro em seu coração? Salmo 119, verso 9. Cumprindo os mandamentos do Senhor. Esse é o propósito. Em primeiro lugar, então, ao saber que o sacrifício de Jesus é expiatório, nós temos uma missão. A missão é cumprir, então, os mandamentos do Senhor. Investir toda a minha vida, energia, talento, dom e aptidão em favor daquele que me salvou. E com prazer e louvor, porque, na verdade, nascemos para isso. Esse é o propósito, seja na nossa profissão, na faculdade, onde a gente trabalha. Mas o sacrifício de Jesus produz primeiro em nós a regeneração, a justificação, em terceiro, a regeneração, justificação, santificação e glorificação. E nessa ordem, a glorificação ainda não chegou. É a última etapa, onde nossos corpos glorificados ressuscitarão incorruptíveis para estar com o Senhor. Mas a regeneração é o primeiro ato da conversão, é imediato, é abrupto. Aquele que roubava, não roube mais, disse Paulo. Não basta apenas nos considerarmos mortos para o pecado, nós temos que nos considerar vivos para Deus. O cristianismo requer de nós duas ações simultâneas: o abandono simultâneo de coisas ruins e a prática, a ação de coisas que agradam ao Senhor, ou seja, cumprimento de mandamento. Se eu disser que amo a Jesus, mas não cumpro os mandamentos, eu amo de verdade? Resposta: não. Em João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, os observa e os cumpre, esse é o que me ama. E esse que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. A regeneração é um ato abrupto. A pessoa se arrepende, conserta a vida e vai a Cristo. Aí ele busca o quê? Aí acontece para ele imediatamente a justificação, como a gente viu nos estudos de Romanos. A justificação é um ato de Deus. Dizem os estudiosos que é um ato jurídico, onde nós temos o direito à salvação. A salvação que não se perde mais. É tanto que em João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. A justificação é a troca de lugar, onde Cristo não deveria ter ido para a cruz e que trocou de nós que deveríamos estar lá. Esse é o sacrifício expiatório do qual estamos falando em Isaías 53. Jesus se entregou para justificar. E aí dentro da justificação tem a imputação, que não bastou apenas imputar em Jesus os pecados, mas imputou em nós a salvação, a justificação. Entendem? Então, o que nós temos que anunciar no mundo, na linguagem do dia a dia? Primeiro, que a gente cumpre os mandamentos do Senhor, não se mistura, e é um prazer andar na contramão e ser perseguido por isso. Segundo lugar, sermos separados para isso, e todos que observarem a nossa vida deverão saber, conversando, convivendo conosco, que vivemos para o Senhor e que investimos nisso. Tanto a nossa juventude, vigor, a nossa
educação, conhecimento, nosso talento, porque se nós formos pensar profundamente, o que mais nós poderíamos fazer pelo Senhor em troca da salvação, se não dedicar ao menos a vida inteira para cumprir os mandamentos e falar desse amor, que seria o mínimo que a gente não vai conseguir, às vezes, fazer de forma correta. E produz em nós também a santificação, regeneração, justificação e a santificação. Essa pode ter até processo, por exemplo, um processo de santificação. Pessoas vão se libertando de vícios, vão se libertando de práticas ruins, ao mesmo tempo que vão adquirindo novas práticas, como oração, jejum, leitura da palavra. E é isso que a gente precisa sair daqui entendendo. E outra coisa que eu falei que a gente não vai entender é esse amor maravilhoso, onde o Senhor troca de lugar comigo e com você, sem dever nada, e é oprimido, humilhado. O relato de Isaías não é fácil. Quem lê esse texto em casa ou a qualquer lugar, refletindo, e que não chora, não se emociona e não imagina a aflição de quem paga por um crime que não deve, não pode estar sensível ao Evangelho. A gente é advogado, e quando a gente vê uma injustiça na terra, nos dá uma repulsa, não nos causa espécie, tristeza, até uma revolta. Imagine o sacrifício daquele que se despiu de sua glória em sacrifício por nós, porque nós falamos aqui que quem levou Jesus para a cruz foi o próprio Deus, que se despiu de sua glória em forma corpórea. A humilhação de Jesus, eu concluo por esse texto de Isaías, que a maior humilhação de Jesus nem foi ser cuspido, escarnecido, não foi ser traído, abandonado. A pior humilhação de Jesus começa quando ele se coloca na posição de humano, como esse ser mortal, limitado que somos nós. Claro que ele não pecou. Isaías 53:10 diz que modo algum saiu engano e nem pecado algum de sua boca. Porém, ele estava sujeito a tentações. Filipenses 2, verso 4 a 8, tem um conceito interessante dessa parte que Jesus se despiu de sua glória para habitar a terra. E o conceito é esvaziar. E diz assim, não atentes cada um para o que é propriamente seu, mas também para o que é do outro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser Deus, não teve isso como precioso em algumas traduções, antes esvaziou-se de si. É um conceito kenosis do grego. Esvaziar significa colocar em uma situação que nem precisaria estar a favor da nossa vida, a favor da nossa salvação. Então, esvaziou e serviu, e encontrando-se na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que é acima de todo nome, no céu, na terra, nas águas, embaixo da terra. Nome sobre o qual todo olho, todo joelho se curvará e toda língua confessará. Quer dizer, está falando aqui que Jesus despiu momentaneamente de sua glória a nosso favor. E aí eu volto à pergunta, o que nós poderíamos dar em troca desse amor? Ou tentar compensar, se não gastando, investindo toda a nossa juventude, vida, talento, dom, recursos, conhecimento, em favor dessa causa maravilhosa. Não foi o Sinédrio que julgou e condenou Jesus. Ele se entregou, estava predito. Mais de 151 profecias que apenas um homem se enquadrava para ser considerado o Messias, o Salvador. Jesus cumpriu todas elas. Isaías foi o que mais predisse sobre Cristo. E aí, o último estágio dessa salvação é a glorificação, onde nós, com corpos incorruptíveis, no dia da volta do Senhor, estaremos com Ele nos céus, nas alturas. Esse momento ainda não chegou. A gente anseia por Ele
estamos preparados para ele, mas ainda não chegou. Pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã. Então, portanto, meus queridos, eu penso que quando me faziam essa afirmação lá no passado, você tem que aceitar Jesus, ele morreu por você. Eu não entendia muito bem aquilo. Hoje eu entendo que eu tinha um representante que falhou, que era Adão, e que por ele a humanidade inteira transgrediu contra Deus. E essa comunhão deveria ser restabelecida, e foi, por meio de Jesus. No passado era uma sombra, a lei representava uma sombra daquilo que haveria de vir. Os sacrifícios não eram perfeitos, mas aí o véu se rasgou. E aí podemos nos achegar agora ao Santo dos Santos diretamente por intermédio do Espírito Santo, cuja incidência da pessoa de Deus é atual, além de ser morada nossa. Quer dizer, o Espírito Santo habita em nós agora. Então, essa é a verdade que nós temos que pregar. Como pode um jovem manter puro o seu coração? Entendendo essa verdade do sacrifício de Jesus, mas fazendo alguma coisa a respeito disso. Ou fazendo por isso, investindo, gastando a sua vida em favor do Evangelho. Nessa causa, pregando o Evangelho, obedecendo os mandamentos, e é o mínimo que nós podemos fazer, porque ao final das contas e ao fim da vida será aquilo que mais queremos. Deus disse a Israel, a nação de Israel, mas serve para nós nesse contexto, guardadas as devidas proporções, Deus disse, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, e que no final sempre coincide com aquilo que a gente mais quer. Os nossos sonhos não são aqueles que a gente fica idealizando, sonhos materiais, etc. São aqueles que Deus preparou para nós, para estarmos no centro da vontade dEle. E aí, no final da vida, para vos dar o futuro que você espera, quer dizer, aquilo que a gente mais espera é aquilo que às vezes a gente tenta fugir, mas é aquilo que Deus preparou para nós e que ao final da vida, se tivermos consciência disso, será o que Deus sempre quis de nós e que nós também sempre quisemos para nós, né? Então eu penso dessa forma. Isaías 53 diz que verdadeiramente, a gente não leu o texto todo, agora lendo para finalizar, a gente vai ter uma outra compreensão. E diz assim, verdadeiramente, Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará a sua posteridade? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e por causa da transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ricos e com os ímpios em sua morte, ainda que não houvesse engano, e pecado algum saiu de sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, sua prosperidade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. Entre outras palavras, estava um plano perfeito arquitetado para a nossa salvação, para que nós tivéssemos essa reunião aqui hoje, para que nós tivéssemos o culto de amanhã e vamos ter em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar agora, mas com esse entendimento, a gente podia orar com esse entendimento, em nome de Jesus. Posso orar? Posso orar. Você pode ficar de pé, então? A gente vai orar e, em seguida, gostaria que vocês ouvissem essa canção que será ministrada aqui, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, viva, eficaz, cortante, penetra até
corpo, alma, juntas e medula. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Nós temos a consciência de que nada que fizéssemos ou que dessemos chegaria próximo, chegaria perto do sacrifício tão sobremodo excelente a nosso favor. Obrigado, Senhor, por rasgar a promissória que nos prendia ao diabo. Obrigado, Senhor, porque nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção por Jesus Cristo. E que possamos, Senhor, ao entender essa verdade, viver esse evangelho, sendo influência, que possamos, em nome de Jesus, cumprir os teus mandamentos, além de guardá-los, possamos ser influência para esse mundo perverso, esse mundo subvertido que só piora. Possamos andar na contramão com louvor, sendo, meu Pai, ficando alegres por sermos perseguidos. Sabemos que talvez não vai melhorar. Seremos perseguidos através de leis, legislativo, judiciário, mas nós temos o Senhor, o Supremo Rei, Supremo Juiz, que tudo vê, que tudo supera. E o Senhor é o reto juiz, o justo juiz, que dará a paga a cada um do seu mal, do seu pecado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de viver, investir a nossa vida e juventude ao Senhor. Obrigado por esse culto, por essa reunião. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, esse sacrifício sobre modo excelente. Em nome de Jesus.